Oi, pessoal, boa tarde. Então, vamos dar sequência aí a mais um módulo, mais um bloco, dando sequência, né, aos nossos estudos, aprofundar um pouquinho sobre fecundação, retomar alguns conceitos, falar um pouquinho também sobre os métodos contraceptivos, ok? É importante que façam a leitura e que também assistam a videoaula, né? E aí vai ser fácil e viável responder ao questionário, que é um formulário, tá bom? Então vamos lá. Primeiro retomando, né? A gente já conheceu os gametas masculino e feminino da espécie humana. No caso, o gameta masculino da espécie humana é o espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide, ele é uma célula de tamanho muito pequeno, que são produzidas milhares por ejaculação, que ele apresenta uma morfologia bem interessante, né? Com uma cabeça e uma cauda. Então, só mostrar aqui melhor para vocês. Aqui a cabeça, nós temos a cauda. Essa cauda confere mobilidade para esta célula. Então, quando ela é liberada no interior do corpo feminino, ocorre realmente uma movimentação até a região onde vai estar o ovócito. O ovócito, que é esta célula que encontramos aqui, né? Que é muito comum a gente chamar de óvulo. Lembrando que óvulo é uma etapa, de fato, do processo de formação desse ovócito. Mas na hora que é liberado lá das gônadas, né? Lembrando que gônada é um nome que a gente dá para estruturas que produzem gametas, que são células reprodutivas. Então, nesse caso, a gônada feminina na espécie humana são os ovários, enquanto que as gônadas masculinas, né, na espécie humana são os testículos. Então, nós temos aí, né, a liberação de uma célula chamada de ovócito, né? Lembrando que essas células elas têm um número reduzido de cromossomos para que quando ocorra a junção do material genético do ovócito com o do espermatozoide, seja originado aí, né, uma célula ovo ou zigoto, que aí ela tem a junção do material genético do pai e da mãe, do homem e da mulher, né? Então, dessa maneira, a gente tem a formação de um novo ser, né? A partir dessa célula ovo ou zigoto vai ocorrendo, na verdade, uma série de divisões celulares até, né, que você tenha a formação de um indivíduo. Então, retomando mais alguns conceitos aí, aqui nós temos o sistema reprodutor feminino, né? Aqui o ovário, vou apontar com setas que fica mais fácil a visualização. Aqui o ovário, né? Aqui as tubas uterinas, a tuba uterina no caso, porque é um corte que só mostra um lado do sistema reprodutor feminino. E aqui nós temos o útero. Olha só essa camada do útero que tá aqui, ó. Opa, melhora isso, assim, vermelhinho, né? Ela é denominada de endométrio. A gente também já estudou o endométrio. É aquela região que descama quando não ocorre o processo de fecundação. E todo mês, né, eliminado junto com o sangue, chamado de menstruação. Então, vamos lá retomar os outros conceitos. Então, uma vez por mês, o ovário, ele libera um ovócito. A mulher tem 2 ovários, mas só é liberado um ovócito por mês. Então, isso em situações normais. Claro que a mulher pode, o que nós chamamos de poliovular. Isso quer dizer o quê? Que a mulher ovula mais de uma vez ao mês, né? Mas, de maneira normal e geral, a mulher ovula uma vez por mês. Então, a ovulação nada mais é do que esse evento que está acontecendo aqui, ó. A liberação do ovócito, né? Esse ovócito, ele não está fecundado, ele não está fertilizado. E aí, ele é direcionado, esse óvulo, lembrem, é uma célula que não tem mobilidade própria. Então, existem estruturas aqui nas tubas uterinas que direcionam esse ovócito para as tubas. Nas tubas uterinas acontece um processo muito importante, que é o processo de fecundação, que é aquele processo que a gente viu no slide anterior, a junção do ovócito secundário com o espermatozoide.
a junção dos materiais genéticos, né? A formação de uma célula ovo ou zigoto. E aí, essa célula ovo ou zigoto, ela vai se dividindo, né? E é encaminhada até a região uterina. E em determinado momento, essa célula, ela se implanta, ela entra, né? Na região de endométrio. Esse é um processo muito importante. Esse é um processo que a gente denomina de nidação. N-I-D-A-C cedilha A-T-U-O. Nidação. Nidação é um processo em que o embrião ele se implanta no endométrio, né? O endométrio que é uma das camadas da região uterina, certo? Então, só retomando aqui com vocês. Aqui, vamos apontar de novo. No ovário tem o processo de ovulação, liberação dos ovócitos, né? Costume de dizer óvulo, mas é a liberação do ovócito secundário. Aqui, nas tubas uterinas, acontece o processo de fecundação. E aqui, no útero, especificamente no endométrio, nós temos o processo de nidação, o processo de implantação do embrião aí nas tubas, no próprio útero, ok? Vamos seguir, então. Pronto. Quando as pessoas elas não querem ter filhos, existem formas de evitar a concepção, de evitar uma gravidez indesejada. É através dos métodos contraceptivos. Então, os métodos contraceptivos são métodos que eles têm a função de evitar a concepção, né? O próprio nome já fala, contracepção, contraceptivos, né? Então, evitar a gravidez indesejada. Os métodos contraceptivos, eles podem ser agrupados, né, em métodos de barreira, como mostra esse mapa mental aí. Métodos contraceptivos de barreira, métodos contraceptivos hormonais, cirúrgicos e comportamentais. Nós vamos estudar um pouco tanto essa classificação quanto alguns desses métodos, certo? Não existe método contraceptivo 100% eficaz, embora existam métodos que são muito seguros, né, com uma taxa de erro e viabilidade mínima. Nenhum método contraceptivo é 100% seguro, por isso que nós vemos casos que mesmo a mulher usando, digamos, um DIU, ela engravida, mesmo usando camisinha, engravida. Não existe método contraceptivo 100% seguro. O único método contraceptivo 100% seguro, na realidade, é não ter relações sexuais. Mas desde que a pessoa tenha relações sexuais heterossexuais, existe sim a possibilidade de uma gravidez. Então, mesmo fazendo uso desses métodos, ok? Então, vamos estudar primeiro os métodos contraceptivos de barreira. O primeiro método contraceptivo de barreira é um clássico, que é muito conhecido, né? É a camisinha. Também chamada de camisa de Vênus, também chamada de preservativo. A camisinha é um método contraceptivo que ele é classificado de barreira, como o próprio nome fala, porque ele forma uma barreira, impedindo, assim, que ocorra o contato entre as secreções genitais masculinas e femininas, ou femininas e femininas, masculinas e masculinas, e assim vai. Na verdade, aqui o foco da nossa aula é falar sobre contracepção. Então, nesse caso, o sêmen que é liberado pelo homem fica retido na camisinha e não entra em contato com a mulher. Então, não tem o risco, né, do processo de fecundação acontecer. A camisinha, de maneira geral, ela é feita de látex, que é um tipo de borracha. A camisinha ela não é reutilizável, ela não é reaproveitável, ela é descartável. Usou, né, dá um nó com o conteúdo dentro e joga fora. A camisinha, ela é um método contraceptivo que ele é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. E ela é um método contraceptivo muito importante, porque ela não serve apenas para a contracepção. Ela também impede a contaminação por ISTs. ISTs são infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções são doenças, enfim, simplificando como doenças, né, que elas são passadas por meio das vias sexuais.
né? As ISTs, elas não são exclusivas do sexo homossexual, elas são passadas a partir de qualquer tipo de contato sexual, né? Então, a camisinha, ela tem esse papel, né? Por muito tempo, algumas pessoas desprovidas de informação, elas acreditavam que algumas ISTs, elas eram exclusivas de públicos específicos, mas não. Qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa e insegura, ela pode vir a ter ISTs, tá? Desse outro lado aqui, nós também temos uma representação de camisinha, sendo que essa é uma camisinha do tipo feminina. Isso mesmo, também existe uma camisinha que as mulheres usam. Enquanto que a camisinha masculina ela é colocada na hora do ato sexual, quando o pênis já está ereto, a camisinha feminina ela é colocada antes. Então, ela tem, vou apontando aqui, 2 anéis, um anel externo e um anel que fica interno, né? Esses anéis, eles são flexíveis. A mulher, antes do ato sexual, ela introduz no canal vaginal e esse anel aqui, ele fica para a região externa. Então, acontece a penetração, mas vai ter essa barreira, né? Que é essa camisinha aí, que é a camisinha feminina. Também é distribuído nos postos de saúde, né? Embora, de fato, a camisinha masculina seja mais popular, né? Mas existem os dois tipos de camisinha. Lembrando que tem uma alta eficácia, entretanto, é preciso ser bem colocada, é preciso estar bem conservada. A camisinha tem sim um prazo de validade, se ela já está vencida, não vai provavelmente não vai ser eficaz, né? Ela não pode estar exposta a altas temperaturas, né? Então, agentes que possam vir a furar, rasgar, né? Utilizar tesoura para cortar a embalagem, porque você pode perfurar o próprio preservativo. Então, são vários fatores aí, né, de conservação da camisinha, ok? Seguindo, nós temos aí outro método contraceptivo de barreira. Esse é um método que hoje em dia as pessoas usam menos. É um método contraceptivo chamado de diafragma. O diafragma, ele é um método contraceptivo que as mulheres utilizam, né? É esse aqui, né? Opa, eu quero mostrar com a setinha. É esse aqui, né? Digamos assim, ele tem esse formato côncavo, ele é maleável, né? E antes da relação sexual, a mulher coloca, como mostra essa imagem aqui, um gel chamado de gel espermicida. Esse gel, ele tem a função exata de, como o próprio nome fala, matar espermatozoides, né? E aí, quando acontece o processo do sexo, o ato sexual, o diafragma ele já está lá dentro, né, cobrindo todo o colo uterino, né? Ele deve ser colocado lá no fundo da vagina. E aí, com isso, impede realmente a entrada de espermatozoides. É importante que a mulher que usa esse tipo de método contraceptivo, ela só pode retirar esse diafragma um tempo depois do ato sexual, justamente para se certificar de que os espermatozoides, né, morreram e não haver vazamento e o risco de gravidez, tá? Então, esse daí é o diafragma. E com isso a gente segue. Chegamos agora aos métodos, né? Que é um método que ele tá no meio termo. Aí ele pode ser hormonal, mas ele também pode ser como o de cobre, que ele é apenas de barreira, né? Esse método é chamado de DIU. DIU é uma sigla para dispositivo intrauterino. Isso daí faz uma referência clara ao posicionamento que ele tem. Olha só onde ele está, dentro do útero. Então, por isso ele é dito dispositivo intrauterino, né? Uma haste flexível que ele pode estar lá dentro liberando hormônios. De maneira geral, os métodos hormonais, eles liberam hormônios sintéticos que são do mesmo tipo, são iguais aos hormônios que a mulher secreta. Então, com isso, o corpo da mulher tem uma alta taxa hormonal internamente,
não secreta hormônios de outra glândula que é da hipófise, consequentemente a mulher não ovula, ou seja, a mulher não libera ovócitos. Então, não tem ovulação, consequentemente não pode ter fecundação, certo? Então, esse é o DIU, essa linhazinha que vocês estão vendo aqui embaixo é o que fica fora do colo uterino, justamente quando o médico vai puxar e tudo mais. O DIU, ele é colocado pelo médico ginecologista, né? É colocado através da cavidade vaginal, através do colo uterino, e ele é posicionado internamente, certo? Normalmente o DIU pode ser usado por 5 anos, mas é sempre bom que a mulher faça o acompanhamento. Na verdade, é importante que a mulher faça o acompanhamento ginecológico, independente do método contraceptivo que ela usa ou não. Mas no caso do DIU especificamente, para ver se ele não saiu do lugar, se tá tudo ok, né? Algumas mulheres pode acontecer, né? É raro, é um método contraceptivo extremamente eficaz, eficiente, mas como todo e qualquer método contraceptivo não é 100% seguro, ok? Seguimos aí para o próximo método contraceptivo, esse representado aqui em cima, né? Esse daqui é a pílula anticoncepcional hormonal oral. Então, nada mais é do que estrógeno e progesterona, hormônios femininos sintéticos na cartelinha, e a mulher ingere uma pílula por dia. De forma que, como eu falei anteriormente, os níveis de estrógeno e progesterona sempre estarão altos, consequentemente, a mulher não vai ovular. Então, a mulher não vai ter o processo de gravidez, né? Então, esses hormônios sintéticos aí. Esse caso aqui embaixo é uma pílula chamada de pílula do dia seguinte. Esse daqui não é um método contraceptivo habitual. Esse aqui deve ser utilizado num momento específico. Exemplo, faz uso de camisinha, mas a camisinha estourou. Infelizmente, mulheres ainda estão sujeitas, né, aos processos de violência. Então, sofrer uma violência sexual, utiliza para não engravidar, né? Esse daqui é um método contraceptivo chamado de pílula do dia seguinte. Então, percebam que é uma pílula só, funciona do mesmo jeito que a outra pílula, né? Ela tenta impedir o processo aí de ovulação. Então, é uma bomba hormonal. Muitos hormônios concentrados em uma única pílula, né? E aí ela é ingerida e tenta evitar o processo de ovulação. Atenção! Não pode ser utilizada direto, né? Justamente porque por conta da grande quantidade de hormônios, desregula ciclo menstrual, tem uma série de malefícios, não é legal. É recomendado apenas nesses casos, como eu falei, de urgência, uma emergência. Se chama pílula do dia seguinte, porque ela deve ser tomada o mais rápido possível após acontecer o processo, né, do coito, sem desprotegido, sem uso do contraceptivo ou com falha do contraceptivo, justamente para que ela seja eficaz, ok? Seguimos aí, né, com a continuação, funcionando diferente aí. Esse daqui é um anel vaginal, o anel é introduzido pelo canal vaginal e ele fica ali liberando hormônios e impedindo o processo de ovulação. Esse daqui que é a febre, né, atual, eu diria chamar de febre porque muitas mulheres estão utilizando e conhecendo. Percebam que existe aqui, ó. Opa, isso aí. Ah, meu Deus, não tô conseguindo apontar. Existe aqui na mão, indicando, né, uma pequena haste, e essa haste, ela é colocada abaixo da pele, né? Então, aí é o clássico implante, é um implante, né, que as mulheres colocam, e aí o hormônio fica sendo liberado, né, de maneira interna no corpo, mas também é um método considerado hormonal. Isso aqui embaixo é
o objeto, vamos chamar assim, que serve justamente para fazer esse implante. É o médico ginecologista que faz esse implante, tá? Aqui a gente tem, né, só para nível de conhecimento, em cima o adesivo dérmico também, que fica liberando hormônios a partir, né, do contato com a pele, e aqui embaixo a injeção. Essa injeção, ela funciona da mesma maneira que a pílula anticoncepcional combinada, por exemplo, mas o que acontece é que ao invés de a mulher estar ingerindo uma quantidade pequena de hormônio a cada dia, uma grande quantidade de hormônio é injetada, né? Então, esse daí é um método contraceptivo hormonal. Voltando, mudando de categoria, né? Nós vimos primeiro de barreira, quando a gente falou de camisinha e diafragma. A gente falou depois dos métodos hormonais, que tratam com hormônios. E agora eu falo dos métodos comportamentais. O próprio nome já fala, são métodos que tendem a evitar a gravidez indesejada a partir de comportamento, tá? De maneira geral, são métodos pouco eficientes, né? Então, vamos conhecer. O primeiro, representado nessa imagem aqui, é o método da tabelinha. Então, nós sabemos que existe um ciclo, né? Na mulher, as mulheres são organismos que elas ciclam todo mês. Então, existe um ciclo menstrual, né? Variação de hormônio para que ocorra o processo ovulatório. Enfim, talvez o processo de gravidez ou, se não ocorrer, a menstruação. Quando essa mulher está em período fértil, no caso esse método consiste em quando a mulher está em período fértil, quando ela consegue fazer essa contagem, os dias que ela está em período fértil, ela não mantém relações sexuais naquele período. Por motivos da mulher não ser uma tabela, né? Esse ciclo ele pode variar por vários fatores, a mulher pode errar esse cálculo, então esse método é pouco eficaz. Hoje em dia, inclusive, o método da tabelinha é bem utilizado para quem quer engravidar. Então, as mulheres fazem as percepções do seu ciclo, né? Quando a mulher está ovulando, normalmente existe um muco mais espesso que sai pelo canal vaginal, justamente para deixar tudo mais pegajoso e facilitar o processo de fecundação. Esse muco também tem um jeito semelhante com clara de ovo, então as mulheres, quando fazem a contagem correta, quando percebem isso aí, elas intensificam a atividade sexual, já que elas têm o objetivo, né, de ter um filho, de ter um bebê, ok? Esse outro método aqui é um método representando um método contraceptivo chamado de coito interrompido. Coito interrompido é um método extremamente ineficiente, em que, durante o ato sexual, quando o homem sente que vai ejacular, ele retira o pênis e ele ejacula externamente. Ineficaz porque nem sempre o homem consegue ter o autocontrole. Ineficaz porque mesmo antes da ejaculação pode vir a sair algum espermatozoide que venha a fecundar a mulher. Então, os métodos contraceptivos comportamentais representados aí são bastante ineficazes, tá? E a gente fecha com o último grupo, que é o grupo dos métodos contraceptivos cirúrgicos. Então, primeiro, o método contraceptivo cirúrgico masculino. Atenção, os métodos contraceptivos cirúrgicos, eles já foram chamados de métodos contraceptivos irreversíveis. A gente não chama mais assim porque a gente sabe hoje em dia que é possível reverter, embora seja muito difícil. Então, por isso que antes de fazer o uso desses métodos cirúrgicos, as pessoas têm todo um acompanhamento médico, psicológico, né, de conversa com o parceiro, com a parceira, justamente para saber se realmente não quer ter mais filhos. Então, esse método, por exemplo, ele não é indicado para jovens, né? E assim vai. Em que consiste o método contraceptivo cirúrgico no homem, que é a vasectomia? A vasectomia consiste no corte dos ductos deferentes. Então, esses ductos deferentes são cortados e amarrados de forma que
os espermatozoides que são produzidos nos testículos, que são armazenados no epidídimo, eles não passam, né? Então, eles não saem pelo canal uretral, eles não percorrem aquele caminho que a gente já estudou. Eles são reabsorvidos pelo corpo. E isso não interfere na vida sexual do homem, porque a gente viu que o sêmen, ele não é feito só com só a partir dos espermatozoides, né? Ele é feito com outros líquidos. Então, né, é reabsorvido. Atenção. A gente falou também nos outros módulos, né, referente à liberação de testosterona pelos homens a partir dos testículos. Quando o homem faz essa cirurgia, não existe problema nenhum em relação a essa liberação de testosterona, porque a testosterona é liberada diretamente na corrente sanguínea, né? Então, durante os primeiros dias que o homem fez essa cirurgia, né, existe um número de ejaculações em que o médico orienta o uso de preservativo, porque pode ser que algum espermatozoide ainda esteja neste canal pós-corte da vasectomia, né? Mas depois o homem faz um exame chamado de espermograma, faz a contagem, realmente não existindo mais espermatozoides ali, tem aí a questão do tá liberado, né, para o uso desse método contraceptivo, tá? Desse outro lado aqui, a gente tem, né, o método contraceptivo cirúrgico feminino, que é a laqueadura tubária, que também antigamente chamava de ligadura de trompas, né? Mas a gente sabe hoje em dia que o nome mais certo é exatamente esse que eu falei anteriormente. Então, durante essa cirurgia, o que acontece? É cortado as tubas uterinas, tá? Então, a laqueadura tubária, o próprio nome já fala tubária, de tubas uterinas, ocorre esse corte e amarra, enfim. E o que acontece é que quando acontece o processo de ovulação, né, não tem o encontro com o espermatozoide, porque existe uma barreira, né, ali, um corte, então, ocasionado por essa cirurgia. Então, não existe aí existe aí a forma de contracepção. Lembrando, nenhum método é 100% seguro. Existem relatos de infecções que fazem com que regenerem a laqueadura ou a vasectomia, né? Então, casos de pessoas que mesmo após fazer essa cirurgia, tiveram filhos inesperados, né? Certo? Então, de maneira geral, é isso. Espero que tenham entendido bem, né? Qualquer coisa, estou às ordens. Podem me chamem no privado, me chamem nos grupos, enfim, tá bom? Um abraço, bons estudos a todos.